Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Que o Senhor Deus possa te abençoar, que o Senhor Deus possa guardar a sua casa, que você seja uma bênção aonde você estiver e quando você estiver, aonde e quando. Seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Vamos iniciar esse manhã do dia 6 de março, sexta-feira. Toda sexta-feira nós dedicamos ela a Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Nós estamos vivendo a segunda semana da Quaresma. Que Deus abençoe a cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Aninha Pereira, minha amiga, Deus abençoe a Aninha nessa manhã. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Todos os irmãos que estão entrando aqui ao vivo. Patrícia Alexandrino, já vi aqui, dando um joinha. Deus abençoe, Patrícia, um bom dia. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nessa manhã nos fortalecer nesse santo dia. Amém? Vamos ler o Evangelho de hoje. Você também que consagra a água da aliança hoje, coloque aí a água pertinho de você. A minha já está aqui, Toda sexta-feira nós oramos a água e toda sexta-feira nós fazemos a aliança, com o Salmo 91. Amém? Daniele, minha esposa, caminho do trabalho, Deus abençoe a todos os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 21, 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Rendeu a vinha a uns lavradores, depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram e mataram. Outros apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disse uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vinha o dono da vinha, o que lhe fará aqueles lavradores? Respondeu: fará parecer horrivelmente aquela maldade e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu te digo, o reino será tirado de vocês e entregue a outro povo, que produz os respectivos frutos. Todos os que caírem sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisesse prendê-lo, tinham medo da multidão, porque a multidão o considerava profeta. Palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Irmãos, peguei um resfriado, uma virose, não sei o que é, mas estou bem melhor, graças a Deus. Ainda tossindo muito, a voz fanhosa, mas bem melhor.
Deise Maria é uma discípula muito querida da nossa comunidade de fé. Deus abençoe nessa manhã. Irmã Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã também. Amados, essa parábola, ela é Ramon Martim. Ramon é um querido do meu coração. Deus abençoe, Ramon, a sua vida nessa manhã. Essa palavra, amados, é uma palavra confrontadora. É uma palavra realista e é uma palavra que nós precisamos aplicá-la em nossa vida. Primeiro, nós precisamos entender que isso aqui foi uma parábola, não existiu de verdade. Esse texto, essa historinha que Jesus contou é chamada de parábola porque é uma história contada para se tirar uma lição, né? O momento aqui aconteceu, mas a parábola é uma história contada para se tirar uma moral da história. O texto vai dizer que naquela história que Jesus conta, um homem, né, de posses, poderoso, compra uma vinha, estrutura toda aquela vinha. Fátima Zadon, Deus abençoe, em nome de Jesus, minha amada. Estrutura toda aquela vinha. Depois que ele estrutura, amados, aquela vinha, eles chamam pessoas para cuidar daquela vinha e ele se ausenta daquela vinha. Mas, entendendo que no tempo certo, ele viria buscar o quê? O fruto do seu trabalho. As pessoas que estavam ali não eram donos da vinha. As pessoas que estavam ali, elas eram trabalhadores da vinha. Mas quando chega o tempo certo daquele homem receber o fruto do seu trabalho, acaba acontecendo algumas coisas desnecessárias, algumas coisas ruins. Aquele homem envia seus funcionários para irem até aquela vinha, aonde outros funcionários estão trabalhando para ele. Quando aqueles funcionários chegam lá, eles matam os funcionários. Depois ele manda uma segunda leva, a mesma coisa acontece. Depois ele manda o próprio filho e a mesma coisa acontece. E aí, amados, como é que nós aplicamos esse texto, nessa parábola de Jesus, na nossa vida por dias atuais? Esse homem aqui que investiu em tudo, que criou tudo, que formou aquele vinheiro, ele é Deus. Deus, o Senhor de todas as coisas. Deus cria o jardim do Éden e coloca o homem para cuidar do jardim. Deus cria o mundo e dá o mundo para quem cuidar, nós, os seres humanos. Nós não somos dono de nada, nós somos os mordomos. Tudo é de Deus. O sol, a chuva, as plantas, as praias, os habitats naturais, nada disso pertence ao homem. O grande problema, amados irmãos e irmãs, é que o homem tomou conta do mundo. O homem tomou conta do mundo de uma tal maneira que hoje o homem se acha dono de tudo. Estamos vivendo uma época tão difícil que o homem está se achando até dono de outro homem, com o poder de tirar a vida na hora que quer, não é verdade? Quantas vidas, amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo sendo ceifadas, sendo queridos e queridas, tiradas por bobeira por outro homem. Quanto feminicídio, né? Feminicídio, onde homens tiram vida de mulheres, esquecendo que eles foram apenas confiados a cuidar dessa grande vinha de Deus. O dono de tudo é Deus.
O dono do planeta Terra é Deus. O poço de água que você tem em casa, o dono é Deus. As árvores que você pode cultivar, o dono é Deus. O ar que você respira, faz assim, ó. O dono é Deus. É tudo emprestado para nós. Só que aí ele manda os primeiros homens. E aí quem são esses primeiros homens aqui, amados? Os profetas. Todos os profetas, todas as pessoas que vieram em nome de Deus, foram mortas porque vieram buscar os frutos do trabalho de Deus, mas nós, os seres humanos, somos tendenciosos a resistir, a entregar aquilo que é de Deus. Os profetas amados do passado vieram em nome de Deus e foram mortos em nome de Deus. Por quê? Porque o homem que se acha dono da terra matou os profetas no passado. E Deus envia outro grupo de homens, profetas, juízes, justos, pessoas santas, e assim aconteceu da mesma maneira. O homem se achando dono da terra, da vinha, né, crucificam, matam, degolam todos aqueles que vêm em nome de Deus, requerendo aquilo que é de Deus. E aí Deus fala assim: agora eu vou enviar o meu filho. O dono da vinha mandou o filho agora. Porque o filho eles hão de respeitar. O que acontece, amado, quando o dono da vinha manda o filho? Acontece a mesma coisa. Deus enviou primeiro os profetas, não respeitaram, mataram. Deus enviou os juízes, não respeitaram, mataram. Deus enviou os reis, não respeitaram. E por último, Deus manda o seu unigênito filho. E quando ele envia Jesus, o dono, o herdeiro de tudo, eles falam: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e vamos ficar com a sua herança. Eles matam o Filho de Deus porque eles acham que são dono da terra. Jesus vai, ressuscita, volta para o Pai. Amados, o que eu aprendo nessa manhã? A terra é de Deus, o planeta Terra é de Deus. Eu aprendo nessa manhã que eu não tenho nada aqui. Nada vezes nada. Tudo é de Deus. Inclusive, amados irmãos e irmãs, o Filho morreu para que nós fôssemos perdoados. E hoje nós entendemos nessa manhã que até o fôlego de vida nosso é de Deus. Porque o Filho entregou o seu fôlego para que nós respirássemos. E é por isso que nós não podemos estar aqui, amados, brigando por nada. Tem gente que briga por meio metro de terreno. Tem gente que briga por carro, por casa. Tem gente que briga porque quer estar certo. Tem gente que briga, amados, por qualquer coisa estar brigando. Sendo que nada é nosso, amados. Um dia desse eu estava meditando, no dia que eu morrer, no dia que o Senhor Jesus me chamar para fazer a minha Páscoa, tudo meu vai ficar aqui. E tudo meu vai ser de alguém que às vezes eu não dei nada. Porque pobre não faz testamento. Alguém vai tomar posse dos meus livros,
Já falei para Daniele, não jogar meus livros fora não, doa para uma biblioteca, doa para um mosteiro, doa para uma igreja, mas um dia vai ser de alguém que eu não doei. E eu digo meus. Olha, você consegue entender nessa manhã como tecnicamente, naturalmente a gente toma posse das coisas? Mas nós estamos aprendendo aqui, a vinha não é nossa. O que nos cabe nessa manhã é entregarmos frutos. Eu e você precisamos entregar os frutos a Deus. A Igreja Metodista, na primeira região eclesiástica, ela está vivendo o ano dos frutos. E qual é o fruto que nós vamos entregar a Deus da nossa casa, do nosso trabalho? Qual é o fruto que nós estamos nos preparando para entregar a Deus de tudo que nós temos passando por nós, que não é nosso, mas que Deus nos permitiu a ter? Não sejamos como esses homens ruins de coração, que acham que o mundo é deles, achando, amados, que tudo está governado, pensando que Deus não governa mais. Mas o texto vai dizer o que será desses homens quando o dono voltar, quando o juízo final acontecer. E o texto vai dizer que ainda é melhor se jogar nessa pedra, né, do que essa pedra cair por cima de você. Isso significa o quê? Eu preciso me render a Jesus. Porque Jesus tem como fazer. Jesus, querido, se a gente não faz de um jeito, Jesus faz do jeito dele. E o que será melhor? Eu me render a Jesus ou Jesus me fazer me render a Ele? Eu acho que eu prefiro me render a Jesus. Por quê? Porque eles precisavam entender que eles não tinham o poder nas mãos. Eu não tenho o poder na mão. Você não tem. A vida é de Deus. Tudo é de Deus. O texto ainda vai dizer que Jesus fala, e o reino de Deus será tirado de um povo e dado a outro. Jesus está dizendo nessa manhã, amados irmãos e irmãs, que o poder, né, o reino de Deus seria tirado dos judeus e entregue aos gentios. A salvação não seria mais apenas dos judeus. Nós que somos os gentis, né, também teríamos salvação. Por quê? Porque aquele povo rejeitou a verdade. Nessa manhã, a verdade prática que eu preciso entender nesse tempo quaresmal: tudo é de Deus. Eu sou um mordomo que administro tudo. Tudo que Ele botou nas minhas mãos, casa, carro, dinheiro, pessoas, eu administro. Mas eu preciso entregar o fruto a Deus. O fruto envolve misericórdia, bondade. O fruto envolve tantas coisas que nós precisamos pedir ao Senhor nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos apenas como bons mordomos em Sua presença. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado nessa manhã, Deus, por essa parábola que Jesus conta, nos dando tantas lições. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Pedimos ao Senhor nessa manhã que seja conosco, que nos livre de todos os males. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, que seja a nossa torre forte. Nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã: Senhor, não nos deixe achar que nós somos dono de nada, porque nós somos apenas administradores. Por isso eu te peço nessa manhã, nos abençoa, nos faça, Senhor Deus amado, homens e mulheres segundo o teu querer.
Consagra nesse momento, Senhor, a dádiva da água, para que essa água seja um instrumento sacramental. E aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja o poder e a graça de Deus. Eu consagro nesse momento a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Senhor, por todos os enfermos, por todos os que se recomendam às nossas orações. E oramos nessa manhã por essa guerra, Senhor, no mundo. Estados Unidos, Senhor, versus Irã e Israel. A guerra da Ucrânia. Tem piedade, Senhor. Ajuda a todos, porque na guerra só sofre os inocentes. Oramos nessa manhã pedindo a Tua bênção para o nosso dia, pedindo a Tua bênção, Senhor, e a Tua proteção. Em nome de Jesus, oramos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará com o terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem das trevas que se propaga, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se pegou com amor. Eu livrarei o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrarei o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, glorificar-o-ei, e saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo ou daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, amados. Deus abençoe o seu dia, que tudo dê certo para você. Amém? Hoje é o Dia Mundial de Oração, então não sei qual é o trabalho da sua igreja, mas esteja participando desse dia lindo, chamado Dia Mundial de Oração. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, o Senhor nos permitindo. Paz.